Boa noite. Hoje é um finalzinho de sábado, né? E eu resolvi gravar esse vídeo para vocês de uma palavra que Deus tem ministrado bastante no meu coração hoje, pela manhã. Eu ia gravar pela manhã, depois eu acabei não gravando, mas agora, né? Eu estava fazendo uma caminhada com a minha filha lá embaixo. E nós acabamos conversando sobre isso, né? E quando eu subi, eu coloquei numa ministração e estava falando sobre o mesmo assunto. Então, como o assunto está sendo pertinente hoje, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, eu estava conversando sobre aquela passagem, né? Que Jesus, ele disse para aquele moço rico: vende tudo o que você tem e siga-me. Aquele moço não quis, né? Porque para ele era algo muito difícil para se fazer, né? E eu estava pensando que normalmente uma palavra que nos confronta, uma palavra que nos deixa mal, vamos dizer assim, é uma palavra que nos liberta. E normalmente, quando nós ouvimos uma palavra de confronto, algo que nós não queremos ouvir, nós ficamos com muita raiva na hora. Mas é justamente esta palavra que vai nos curar. Então, quando alguém fala algo para você que você não gosta, ou que a pessoa te fale, te dê um conselho, né? Que normalmente não é aquilo que você estava esperando ouvir, não fique com raiva na hora. Pare, mesmo que você não aceite, pense um pouquinho sobre. Pense um pouquinho sobre. Porque às vezes justamente aquela palavra vai te trazer cura. Olha só o que está escrito aqui em Provérbios. Olha só. Que palavra maravilhosa. Ó, Provérbios 27:6 diz assim, ó: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos dos que aborrece são enganosos. Olha só. Então, o que isso quer dizer? Fiéis são as feridas feitas pelo que amam. Às vezes, nós esperamos que aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que nos cercam, amacia um pouquinho para nós, né? Como diz o linguajar popular, passar um pano pra gente. Só que assim, às vezes a gente não está precisando disso. A gente está precisando de uma porrada mesmo, entendeu? De uma palavra de confronto. Tipo, olha, você tá errada nisso daqui. Olha, isso que você fez não foi legal. E na hora você vai ficar com muita raiva. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu era solteira, eu tinha um costume de, quando eu começava a namorar, eu levava lá na casa da minha irmã, da Deni. Porque para mim era muito importante a opinião dela. Era muito importante eu saber se aquela pessoa era a pessoa certa para mim. Não que a minha irmã
soubesse que aquela pessoa era certa para mim. Mas a opinião dela seria muito importante para mim. E quando eu começava a namorar, eu levava ela na casa dela. Só que normalmente, porque essa minha irmã é uma irmã de muita oração, é uma irmã que para mim era um exemplo, né? Então, é um exemplo, né? Até hoje. E então, para mim, era importante a opinião dela. E aí eu levava lá, ela falava assim, tratava bem, tudo. Só que depois, quando eu ia embora, eu ligava para ela e falava assim, então, o que você achou? Aí ela falava assim, não é esse. Sempre ela via algo ali naquela pessoa, né, de conversar ou qualquer coisa assim do tipo, que ela via assim, não é esse. E eu ficava com muita raiva. Com muita raiva. E um dia, eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim pra ela, claro, só você quer casar, né? Você casou, você tá bem, e você não quer que eu case, né? Só que não era nada disso. É que ela estava de fora e ela conseguia ver coisas que eu não via. Então, o que ela falava para mim? Uma palavra que eu não queria ouvir. Eu queria que ela falasse assim, é esse caso, você vai ficar bem e tal. Só que ela conseguia ver coisas que eu não conseguia ver, enxergar. Então, para mim, era uma palavra de confronto. Só que anos depois, eu fui entender que ela tinha razão, né? Então, o que acontece? Esse versículo nos fala que aquela pessoa que nos ama, ela vai falar muitas vezes palavra que vai nos aborrecer. Que não vai ser uma palavra boa. Uma palavra que muitas vezes vai cair bem ao nosso paladar, né? Só que, às vezes, o beijo vai vir daquela pessoa que nos aborrece, né? O beijo do que aborrece são enganosos. Então, às vezes, aquela pessoa que nos beija, né? Nem sempre são beijos verdadeiros. Nem sempre essas pessoas que nos beijam e que tentam nos amaciar, né? Só fala coisas positivas sobre nós, são pessoas que querem o nosso bem. Muitas vezes, aquela pessoa que fala na nossa cara, você é isso, você não é tão generosa assim, você é falsa, você tem a língua comprida, você é fofoqueira. Às vezes essas pessoas que nos falam isso, elas estão corretas. E elas são as pessoas que vai fazer com que nós venhamos crescer como pessoas. Então, veja a fonte. Se for uma fonte boa, uma fonte que jorre água limpa, pare e pense um pouquinho sobre o que a pessoa está falando para você. Porque no momento você não vai aceitar, mas vai ser a palavra que vai te curar. Vai ser a palavra que vai te libertar. Eu estava ouvindo um pastor falando, né, que uma vez ele falou para uma ovelha dele, você é fofoqueira. A sua língua é maior do que a minha gravata. E a mulher saiu muito brava. Eu nunca mais volto aqui nessa igreja, porque você falou isso comigo, e que não sei o quê. Saiu brava. Só que ela chegou em casa, e o Espírito Santo falou no coração dela. E ela falou assim, começou a chorar e falou, Jesus, realmente eu sou fofoqueira, eu falo da vida dos outros, eu cuido da vida dos outros,
me perdoa. E essa mulher, ela era muito doente. Ela era muito enferma. E quando ela reconheceu que realmente ela era fofoqueira, né? Ela cuidava da vida dos outros e ela se arrependeu daquilo, ela foi curada. Eu não estou dizendo aqui para você que toda enfermidade é porque a pessoa é fofoqueira ou porque a pessoa cuida dos outros. Mas muitas vezes pode acontecer. Pode ser uma brecha. E é um momento da gente se examinar. Sabe? Fazer um autoexame e ver em que ponto nós podemos melhorar. Porque quando uma pessoa fica só amaciando ali pra gente, só elogiando, toma cuidado. Nem sempre esses elogios são verdadeiros. Então agradeça se você tiver um amigo que te confronte, que mostre e aponte os seus defeitos. Na hora você pode ficar que nem eu fiquei com a minha irmã, com raiva. Mas depois te cura. São palavras que vão te curar. Tá bom? Então a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus nos faça entender que muitas palavras que nós ouvimos de pessoas que nos amam e que às vezes caem como flechas, são palavras que nos curam. Que nós possamos ouvir essa correção com amor e gratidão. Amém? Que você possa refletir sobre isso. E que em nome de Jesus você possa alcançar cura e libertação para a sua vida. Reflita sobre isso. Palavras que nos confrontam são palavras que nos curam e nos libertam. Pense nisso.